Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Zé Gomes e estamos aqui para darmos continuação ao estudo da nossa lição desta feita, a lição de número 7, cuja temática é relevante, é significante para nós, o perigo da murmuração. Nós sabemos que essa prática hoje ela está comum na igreja, nos púlpitos, nas escolas teológicas. Por que esse mal está se alastrando de modo assustador se nós somos crentes? Talvez alguém diga, é porque somos humanos, é porque somos falhos, é porque somos frágeis. Mas não é isso que a nossa Bíblia ensina. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro que agora nós devemos andar no Espírito. Gálatas 5,16. Nesse mesmo capítulo, é dito que se andarmos no Espírito, nós não cumpriremos os desejos da carne. Ora, o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 3,3, ele diz, havendo entre vós brigas, contendas, desavenças, sois carnais. Então, pensemos, como é que somos a Igreja do Senhor, a comunidade do Senhor, seminários que visam estudar a Bíblia para preparar novos obreiros, mas que no seu meio a temática é a murmuração. Murmura-se contra pastores, contra a Bíblia, contra determinados ensinos e assuntos. O que na verdade nós estamos sendo? E por que esse mal está dominando as nossas vidas? Essa prática, ela está sendo desenvolvida na comunidade dos salvos, dos santos, por muitos cristãos. E é isso que a Bíblia recomenda para nós de maneira nenhuma. Aliás, quando nós lemos a própria palavra de Deus, as obras da carne, elas não podem figurar ou exercerem a força maior em nossa vida, no nosso ministério. Quando a igreja, ou boa parte dela, se torna murmuradora, quando há professores bíblicos murmuradores, ou também no púlpito, líderes murmuradores, isso mostra que estamos vivendo uma vida indisciplinada, sem seguir a verdadeira orientação da palavra de Deus. Visto que, quando nós lemos em Mateus 12, 36, 37, nós podemos confirmar isso. Olha o que a Bíblia diz sobre o comportamento, a vida disciplinar que nós devemos ter. Está escrito assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Assim, nós que somos a comunidade do Senhor, o povo que tem a promessa, o Espírito Santo na vida, por que então estamos tendo um comportamento de um murmurador? É sobre isso que a nossa lição irá falar. Então nós temos que ter todo o cuidado com o perigo da murmuração. Texto áureo, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. A verdade prática diz assim, a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Nós temos a nossa introdução, em seguida, o primeiro ponto, a murmuração na Bíblia. Segundo ponto, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. E o terceiro ponto, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Em torno desses três pontos, nós iremos falar sobre o perigo da murmuração.
Primeiramente, nós queremos pontuar aos nossos amados e queridos irmãos algo muito interessante. Nós, na lição anterior, falamos sobre os três opositores. Primeiramente, o diabo. Em segundo lugar, o mundo. E em terceiro lugar, a carne. Dois estão do lado externo, do lado de fora. A carne é o inimigo que está do lado interno. Porém, o diabo e o mundo são os elementos que estão do lado de fora, batalhando para atrapalhar, como está em Filipenses 1,6, a boa obra que Cristo começou em nós. Assim, nós podemos dizer que há perigos, há ataques que vêm do lado de fora, ou seja, do diabo, como também do mundo, mas há perigos que são produzidos pelo lado interno, ou seja, por nós mesmos. O diabo, ele vê a minha fragilidade, ele vê a minha falha, ele percebe vulnerabilidade em algum comportamento meu, em minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas ações internas, ou seja, ele vê as obras da carne aflorando, se desenvolvendo dentro da minha vida. De modo que ele se vale dessa porta aberta, dessa brecha para aplicar o seu veneno. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 14, ele diz que cada um é tentado pelo seu próprio pecado. Daí a importância do cristão ser disciplinado, cauteloso, cuidadoso, medir as suas palavras, aquilo que vai falar, porque o inimigo, ele usa qualquer fraqueza nossa para destruir a boa obra que Cristo começou em nossas vidas. Então, nós temos as ações maléficas que vêm do lado de fora, pela ação do inimigo, mas nós temos também a ação interna dentro de nós que pode possibilitar a queda. Foi isso que aconteceu com Adão. O primeiro pecado, Gênesis 3, mostra que começou do lado de dentro. Quando o diabo insuflou, quando o diabo disse, vocês serão como Deus. Daí, houve o desejo de ser igual a Deus. De modo que o inimigo, ele começa a perceber aquilo que há em nós, aquilo que está fraco em nós. E ele se vale dessa brecha para nos atacar. Por isso, todo cuidado é pouco. E quando nós atentamos para isso, o inimigo, ele quer pegar essas ações que ele vê dentro de nós e torná-las negativas. De modo que é fundamental atentarmos para Mateus 26, 41, quando Jesus nos alerta, vigiai e orai. Isso é muito importante. E quando na nossa caminhada para as mansões celestiais, para a Canaã celestial, nós vamos tendo momentos de fraqueza, vamos desvanecendo, o inimigo se vale desse lado. Porque é nesse momento, quando começamos a fraquejar, que a fé nos falta. E quando ele vê que essa fé nos falta, começa a murmuração, o falatório, a incredulidade, de modo que o inimigo vai procurar de todas as formas macular a nossa vida, porque ele viu um ponto fraco em nós. Quando a nossa fé começa a enfraquecer, quando ela vai faltando ao longo do caminho, nós passamos a estar dominados pela murmuração. E aí começa a vida a separar-se de Deus. E a vida separada de Deus, ela tem os seus frutos negativos. Inquietação, que é o que nós podemos ver. A pessoa se torna intolerante, negativista, insegura, faladora, crítica, no sentido negativo, de modo que é necessário nós termos todo o cuidado. Quando nós olhamos para Romanos 15, 4, o apóstolo São Paulo disse, tudo o que dantes foi escrito para o vosso ensino, para o vosso crescimento foi escrito. Daí a importância de nós
atentarmos para essas particularidades aqui. Visto que Israel não entrou na terra prometida, porque não se voltou com cuidado, com sinceridade para as promessas de Deus, para aquilo que o Senhor Deus havia falado. Queridos, a melhor coisa é seguir a recomendação de Paulo. Fazei tudo sem murmuração. Vamos caminhar juntos. O primeiro ponto que nós podemos analisar aqui na nossa lição é tratando sobre a murmuração na Bíblia. Como é que a Bíblia descreve o pecado da murmuração? Antes, nós temos 3 palavras que falam dessa expressão murmuração. 2 no Velho Testamento. A primeira que nós podemos citar está em Números 14, verso 36. Veja aí no hebraico que você vai ver essa expressão lum ou lim, olha aí, lim do hebraico, ok? E essa expressão, ela quer dizer resmungar, reclamar, murmurar. Números 14, 36. Agora vamos para Lamentações, no capítulo 3, verso 62. Nós temos aqui o substantivo, que na verdade essa expressão em 14:62, Higaion, essa expressão aí no hebraico, ela quer dizer meditação, música solene, pensamento ou conspiração. É o segundo sentido da palavra murmuração no hebraico. Nós citamos Números, nós citamos Lamentações e agora vamos fazer uso da palavra de Deus em João, no capítulo 7, verso 32. Nós temos aí no próprio texto original a palavra gongizo. Essa palavra gongizo do grego, ela quer dizer murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, daqueles que confabulam secretamente, daqueles que se queixam com descontentamento. Perceba que nós estamos vendo aqui 3 definições nas 2 línguas originais da Bíblia Sagrada, o hebraico e o grego, dando uma nuance, uma qualidade ou o sentido da palavra murmuração, ok? Então, nós podemos analisar isso. Uma pessoa que, na verdade, é dominada pelo espírito da murmuração, ela revela descontentamento. Por quê? Porque o início da murmuração já é a falta de fé. A murmuração sempre acontece na incredulidade. E quando a pessoa está dominada pelo espírito da murmuração, descontente, ela revela o quê? Seus discursos são negativos, seus ataques são críticos, a sua fala é uma fala negativa, é uma fala que afronta, é uma fala que fere. Uma pessoa dominada pela murmuração, ela é totalmente prejudicial. As suas ações vêm, todas elas, dominadas por queixas, cheias de ódio, de amargura, de descontentamento. Não há amor nas palavras de uma pessoa que é murmuradora. E isso está aí na própria palavra de Deus. Ademais, nós podemos analisar que, dominado pelo espírito da murmuração, a pessoa vem com a ira, com a insatisfação, com a oposição, com a rebelião. Meus queridos irmãos, nós podemos analisar que quando um murmurador se levanta no meio da comunidade, nem Deus, nem os escolhidos que estão à frente da obra, eles serão respeitados. Não há coisa pior do que ter no meio da igreja ou entre os salvos alguém dominado pelo espírito da murmuração. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que vigiemos, que tenhamos disciplina para não sermos dominados por tal comportamento. Nós podemos analisar que Moisés e Arão, 2 escolhidos de Deus, foram criticados, foram totalmente rechaçados, humilhados
pela geração dos israelitas daquele tempo. Por quê? Porque estavam dominados pelo espírito da murmuração. Você pode ler Números 14, 27, verso 36, Números 16, 11, até o verso 41, e compreender à luz da Bíblia, como também Êxodo 15, 24, Êxodo 16, 2, e ver o pecado da murmuração e seus males, ok? Então, nós podemos analisar essa definição à luz da Bíblia sobre o que é murmuração. Vamos destacar agora, no subponto 2 do ponto 1, o comportamento dos murmuradores. Pastor Aziel, como é que uma pessoa dominada pela murmuração reage? Como é que uma pessoa dominada pela murmuração ela se comporta? Uma pessoa dominada pela murmuração, ela é inconveniente, desrespeitosa, cheia de ira, sarcástica. É uma pessoa que não tem temor. O que sai da sua boca são palavras de queixume, de rebelião, são palavras que ofendem, são alegações horríveis. De modo que nós podemos analisar que essa pessoa ela está inquieta, ela é cética, ela é fria, porque ela já está dominada pela incredulidade. E tudo que vem pela incredulidade é sempre ruim, é sempre perigoso. Nós podemos analisar que os dois homens que eram figuras levantadas por Deus para conduzir o povo à terra prometida, Moisés e Arão, ambos foram atacados com palavras de iras, de ódio, deles que se levantaram até mesmo para matar Moisés e também Arão. Se não fosse a misericórdia do Senhor, esses homens teriam morrido, sofrido um linchamento. Sabe por quê? Porque aquela comunidade que se levantou contra Moisés e Arão estavam dominada pelo pecado da murmuração. Então, nós temos que ter todo o cuidado. E é claro que quando nós olhamos para o pecado da murmuração, é um mal que está presente em todas as épocas. Esteve presente nos dias de Moisés, de Arão, e quando Jesus Cristo veio desenvolver o seu ministério na terra, não faltou murmuradores. Inclusive, um dos seus discípulos, e vários, mas destacamos Judas, os escribas e fariseus sempre murmuravam do trabalho e da ação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como nós podemos analisar aqui na nossa lição, é importante que o cristão atente para estas particularidades. Logo que nós olhamos para Atos capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz que o espírito de murmuração entrou ali no início da história da igreja primitiva. Se não fosse a atenção dos apóstolos, o cuidado dos apóstolos, teria sido algo maior. O problema teria se intensificado, mas logo foi resolvido, com sabedoria, com oração e com a palavra de Deus. Daí a importância de nós atentarmos para essa questão. É sempre bom o pastor, o líder, o professor da escola dominical alertar aquele irmão que é dominado pelo espírito da murmuração, pelo pecado da murmuração. Por que, pastor Aziel? Porque uma pessoa dominada pelo pecado da murmuração, ela é venenosa. E ela contamina as pessoas ao seu redor. Isso porque, como aquela pessoa é venenosa, ela pode atingir o corpo, a alma e a mente de outras pessoas. Uma pessoa dominada pelo pecado da murmuração, ela é seriamente prejudicial para a congregação. Nós somos alertados em Filipenses 4:8, em Tito, que nós devemos ter pensamentos puros, verdadeiros, honestos, justos, bons. Então, como é que eu sou um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o pensamento de ódio, de raiva, de ira, de cólera domina a minha vida? Isso não vem de Deus. Então, uma pessoa
que é dominada pelo pecado da murmuração, ela é venenosa, venenosa. Ela vem com ódio, ela vem com inveja, ela vem com suspeita, vem com ressentimento, ela vem com rebeldia, com impaciência. E aí, é importante dizer aqui, querido irmão, e fale isso, professor, na sala de aula, que uma pessoa que vive dominada pela murmuração, além disso, ela vai trazer doenças para o seu próprio corpo, úlceras, problemas cardíacos, dentre outras doenças que vão atingir. Mas a pior doença para a sua vida, para a vida do murmurador, sabe qual é? É a doença espiritual. Por exemplo, o murmurador, ele é egoísta, o murmurador é prepotente, o murmurador, ele é dominado pela teimosia e pela incredulidade. E não há coisa pior no meio da comunidade dos salvos, da Igreja do Senhor, lidar com crentes que vivem dominados, legislados pelo mal do pecado da murmuração. Por isso, nós devemos compreender que é impossível, querido professor, querido aluno, querido irmão que me escuta agora, é impossível um crente de verdade, um crente sincero, cheio do Espírito Santo, ser dominado pelo mal ou pelo pecado da murmuração. Visto que, quando nós lemos a palavra de Deus em Mateus 6, 22, a Bíblia diz que se o corpo for luminoso, todos os seus olhos serão bons. É isso que está em Mateus 6, 22. Portanto, vamos fugir do pecado da murmuração. No subponto 3, nós temos aí o crente murmurador. Vocês se lembram que eu comecei falando que hoje nós temos nos púlpitos das igrejas, nos seminários teológicos, alguns professores, alguns crentes, não todos, que são dominados pelo mal, pelo pecado da murmuração? E eu disse também no início que o diabo se aproveita dos acidentes da nossa fé. Assim como que na nossa trajetória ou na viagem de uma cidade para outra em um carro, vez por outra, o carro pode bater em um buraco, em um animal, são os acidentes. Na fé também, nós vamos tendo os acidentes nessa nossa trajetória espiritual. Daí a importância de atentar para as placas espirituais. Cuidado, vigie, analise, você tem que mensurar as suas palavras. Esse é o comportamento de um crente que quer ir para o céu. Mas o crente murmurador nunca se dá por satisfeito, nunca está alegre, é sempre crítico, é cheio de ódio, ele busca espalhar contendas, ele busca dividir, porque ele não tem o amor de Deus no coração. Os seus pensamentos não são puros, não são honestos, não são verdadeiros. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram a ser instrumentos de Satanás quando se tornaram murmuradoras. Judas é um exemplo. Mas nós podemos perceber que muitos israelitas nos dias de Moisés passaram a ser o instrumento do inimigo para agirem contra Moisés, para trabalharem contra Moisés, sendo que Moisés e Arão eram dois homens que estavam à frente daquele povo com a missão de levá-los à terra prometida, escolhidos, separados pelo Deus Todo-Poderoso. Então, nós podemos perceber que a falta de disciplina, de vigilância, de temor e de santidade faz com que o crente se torne um murmurador. Porque todo pecado da murmuração sempre se dá na esteira da incredulidade. Vigiemos, portanto, e nós não podemos ser instrumentos malignos para espalhar o pecado da murmuração. Quando a pessoa está dominada pelo pecado da murmuração, nós podemos analisar que ela não atenta para as bênçãos de Deus que foram operadas no passado e nem nas bênçãos presentes. Vemos que no Salmo 103, o salmista é claro, é categórico em dizer, do verso 1 a 3, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças
de nenhum de seus benefícios. Você tem esse contentamento, querido irmão? Você tem o hábito de chamar a sua alma para você mesmo fazer festa? Fazer esse monólogo, conversar consigo mesmo e contar as bênçãos de Deus? Relembrar as bênçãos do Senhor? Quem tem o espírito de insatisfação, de murmuração, de inquietação e de incredulidade, não pode chamar a alma para fazer festa. Por quê? Porque seu espírito não está bem com Deus. Porém, o crente que tem a comunhão com Deus, ele sempre terá o hábito de ser grato ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos de pessoas que foram dominadas pelo mal da murmuração. Isso é ruim, gente. O primeiro exemplo que nós podemos analisar, em Jonas, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, veja que Jonas preferia toda uma cidade morrer, a cidade de Nínive, e não ver Deus salvá-los. Sabe por quê? Porque ele tinha o espírito da murmuração. Tem pessoas que estão nos ouvindo, tem pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que estão no púlpito da igreja, ou em uma reunião que se diz ajuntamento dos salvos, mas ali tem pessoas dominadas pela murmuração, que não quer ver o meu bem, que não quer ver o seu bem, que ele procura encontrar falha em você de qualquer maneira. Ele já leu o livro seu procurando uma falha para te queimar. Não é na intenção de ajudar, não é na intenção de colocar, porque uma pessoa que quer o bem, se ela leu a obra de alguém, ela liga para aquela pessoa. Fulano, o que você quis dizer com esse parágrafo ou com esse ponto? O senhor acha que está correto? É assim, mas tem pessoas que se tornam críticas e de modo dissimulador diz, eu estou fazendo isso não porque eu quero prejudicar. Você já é um murmurador. O murmurador, ele é inquieto, ele é insatisfeito, ele não tem um espírito dócil, ele não tem uma alma limpa, ele é sujo, ele é ilegal, ele está na incredulidade. Olha o Jonas, ele se revolta quando Deus manda um verme e mata aquela planta que estava lhe dando sombra. E Deus disse, você não plantou, não fez nada e se revolta? Então eu não vou ter compaixão de uma cidade? Veja que Jonas estava dominado pelo mal da murmuração. Nós temos um exemplo, a geração de Israel dos dias de Moisés. Foram prostrados no deserto, foram sepultados, exterminados, porque Deus não se agradou deles. Aquela geração, dominada pela murmuração, ficou totalmente destruída. E é isso que nós podemos analisar aqui. Agora nós podemos dizer aqui aos nossos queridos irmãos que essa murmuração ela começa quando você, que é crente, não dá ouvido à palavra de Deus, não atenta para as escrituras sagradas. O profeta Isaías, no capítulo 29, verso 24, ele diz que a murmuração começa quando se despreza os ensinos da palavra de Deus, quando não se escuta mais aquilo que as escrituras ela está dizendo. De modo que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Não foi à toa, no Salmo 119, que o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós podemos analisar que é muito importante. Quem vive dominado pela palavra não tem no coração ódio, não tem no coração rancor. Visto que o fruto do Espírito, nós podemos analisar, que está lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor. Como é que eu tenho amor e a minha fala é para destruir o irmão? É inquietante, é insatisfeita. Isso não está na Bíblia. E eu quero dizer uma coisa, quando o cristão perde a essência da palavra e é dominada pelo espírito da murmuração, quando essa doutrina ela é desprezada e se torna fraca na vida daquela pessoa que não dá ouvido a ela, ele se abre para o pecado da murmuração e vive a falar mal dos outros, espalhando contenda, quebrando a unidade, quebrando a união do corpo de Cristo, porque passa a ser um instrumento de Satanás. Quem vive na fé e no amor e na palavra não tem tempo para andar dominado pelo ódio, pela ira, pela inveja, pela inquietude,
mas na verdade vive a sua vida cheia do amor de Deus no seu coração. Nós devemos ter todo o cuidado com o pecado da murmuração, queridos irmãos, porque a murmuração, ela traz desastres espirituais, esfriamento espiritual, ela traz briga para a congregação. Evitemos a todo custo esse mal do pecado da murmuração. No nosso ponto 2, nós temos aqui que a murmuração, ela impediu a geração antiga dos dias de Moisés de entrar na terra prometida. Vamos sintetizar, se você ler Êxodo capítulo 16, 2, 3, nós podemos perceber que Moisés e Arão foram dois homens escolhidos por Deus. Quando lemos Êxodo 7 primeiro, Deus disse, eu te coloquei por Deus frente a Faraó. Elohim é a palavra que aparece lá. Veja que Moisés é figurado como um homem escolhido por Deus. Jesus disse que aqueles que fossem enviados por ele, era como se fosse ele próprio. Em Atos 9, a Bíblia diz que Paulo, perseguindo os cristãos, Jesus mesmo diz, por que me persegues? Então, todos os homens escolhidos por Deus para estar em frente da sua obra são representantes de Deus, como se fosse o próprio Deus na terra. Essa liderança, ela merece respeito, ela merece bom tratamento. É claro, a liderança também tem que estar dominada e dirigida pelo viés das Sagradas Escrituras. O simples fato de ter o título de pastor, ou de mestre, ou de bispo, ou de guia, como alguém queira chamar, não quer dizer que a pessoa deva lhe respeitar quando você não anda conforme a palavra de Deus. É claro que um cristão sincero, ele jamais vai ter palavras negativas, depreciativas para uma liderança. Ainda que ela esteja em pecado, ela quer que Deus venha agir, mas ela própria não age criando confusão, criando baderna. Não é esse o espírito de um salvo em Cristo Jesus. Mas, se nota alguma coisa errada, procura os canais corretos, procura orar, buscar a solução em Deus e assim quer que tudo siga em paz, em comunhão perfeita. Então aqui nós podemos analisar que a murmuração, ela veio contra os líderes escolhidos. Nós temos aí no texto bíblico, na própria palavra de Deus, né? Você deve ler Mateus 10, verso 40, como já citamos aqui, Atos 9, 5. Eram homens escolhidos por Deus que merecem o nosso respeito. Assim como na antiga liderança, desde Moisés até nos dias de Jesus Cristo, homens eram escolhidos, está lá em Efésios 4, 11, 12, 1 Coríntios 12, 28, Deus é quem coloca a liderança na igreja. Agora, essa murmuração, ela só acontece na incredulidade. E eu disse no início que é por causa da falta de fé. Por que Israel começou a criticar Moisés, a murmurar contra Moisés e Arão? Porque quando faltava alguma coisa, eles não tinham fé no Deus que abriu o Mar Vermelho, no Deus que enviou as pragas, no Deus que estava conduzindo eles pelo deserto. Mas, logo que tinham qualquer coisa, eles passavam a murmurar da liderança. Foi grande o pecado daquela geração, porque ao desprezar Moisés e Arão, eles estavam batendo de frente com os dois homens que Deus havia escolhido. E eu quero dizer uma coisa aqui, não há de se esperar coisa boa do murmurador. Por quê? Porque o murmurador, ele vive na incredulidade. A sua palavra é dominada pela incredulidade. O seu coração não é puro. Então, nós não podemos esperar do murmurador palavras boas, palavras de incentivo. Às vezes, tem líder que se entristece quando surge no seio da igreja alguém falando mal dele, ou da igreja, ou da liderança. Não fique triste, meu amado. Saiba de uma coisa, o murmurador sempre age com esse espírito, porque ele está na incredulidade. Ok? Então, nós devemos atentar para isso. Veja que Israel, Deus tirou do Egito, mandou Moisés, Moisés os libertou, mas eles agora não respeitavam nem Moisés, nem a liberdade que Deus havia dado através de Moisés. Eles preferiam a carne, eles preferiam voltar para a escravidão do que valorizar os benefícios e a liberdade que Deus havia dado para eles.
Eles não queriam desfrutar de experiências gloriosas e maravilhosas com Deus, mas queriam ficar no espírito da murmuração. O murmurador, ele nunca tem comunhão gloriosa com Deus, porque seu espírito é crítico, cheio de pecado e de incredulidade. Quando nós falamos aqui que é importante o tema bíblico do respeito pela liderança, nós podemos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 12 até o verso 13, Hebreus também, 13, 8, 17, tudo fala de como a igreja deve tratar a liderança. Porém, também a liderança é advertida em 1 Timóteo 3 a andar com sinceridade. Temos o exemplo de Paulo discursando aos líderes de Éfeso que ele nunca pegou nada de ninguém, nunca se comportou de modo errado. A liderança tem que dar o seu exemplo para que a comunidade de salvos jamais venha a ser dominada pelo espírito da murmuração. Subponto 2, por que é perigoso murmurar? Qual é, pastor Azel, o perigo? É perigoso murmurar porque a murmuração, queridos irmãos, ela acontece no espírito da incredulidade e não da fé, e não da comunhão com Deus. Então, quando a pessoa começa a murmurar, ela não olha para o que Deus fez lá atrás, ela não olha para as bênçãos de Deus. Nós vemos aqui a comunidade murmurando contra Moisés, contra Arão, e depois se alastrou, porque o pecado da murmuração começa com um indivíduo, passa para um e chega a 2, 10, 20, 30. Sabe por que é perigoso murmurar? Porque o pecado da murmuração, queridos irmãos, ela vai atingir aqueles que são escolhidos por Deus. Foi o caso de Moisés e Arão, eram escolhidos pelo Senhor. As nossas palavras, dominadas pelo espírito da murmuração, é prejudicial. Elas vão nos condenar, como já citamos aqui, Mateus 12, 36 e o verso 37. Veja que Deus estava colocando provas para Israel, e Israel não atentou para aquelas provas. Antes, queriam atacar Moisés e Arão. Quando nós lemos Deuteronômio 8:3, 32:10, Deus diz que mandou aquelas provações para provar o coração e o comportamento dos israelitas. Deus queria lapidá-los, trabalhar neles, mas eles não atentaram para isso. Às vezes, a prova que Deus está mandando para você, lutas para você, não para que tu entres em um estado de murmuração. Por isso que nunca é bom o crente murmurar. É sempre bom o crente, em todo tempo, aceitar a vontade soberana do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, você está passando por uma prova, ou por alguma crítica, ou por uma situação, mas é Deus tratando com você. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz, em tudo dai graça. Por quê? Porque possa ser que Deus esteja tratando com você, com a sua vida. Quando você é dominado pelo mal da murmuração, ela cega a tua visão, ela limita a tua visão, porque você não tem fé. A fé, ela faz você ver o impossível. A fé nunca murmura, a fé nunca vê uma crise impossível ou não tendo a capacidade de ser removida ou reversível. A fé, ela não limita, a fé amplia. Mas no espírito da incredulidade e da murmuração, a pessoa critica porque não vê a provisão, não vê o milagre amanhã, não vê aquilo que é totalmente impossível tornar-se possível. Querido irmão, fuja do pecado da murmuração. Aquela gente olhava para Moisés. Por que Deus começou dizendo, eu vou mandar pão dos céus? Porque mesmo o povo em pecado, Deus vai mandar pão para mostrar que quem estava na frente não era Moisés. Moisés não tinha condição de dar pão para eles. Lá no capítulo 6 de João, Jesus foi claro, Moisés não deu pão para vocês, foi o Deus eterno. Mas o povo estava com a visão limitada, porque quando atentamos para a Bíblia, a murmuração limita a nossa visão. Fujamos do pecado da murmuração. Então, é perigoso murmurar. E para finalizar, eu quero dizer, nesse terceiro ponto da nossa lição, aos nossos queridos irmãos, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial.
Por que, pastor Zé? Porque o comportamento do murmurador, ele perde de vista os propósitos divinos. Israel tinha a promessa de entrar na terra prometida, a promessa de ter a proteção do Senhor. Mas quando entrou o espírito de murmuração, não confiaram na promessa, não confiaram na liderança, não confiaram em Deus, foram impossibilitados de entrarem na terra prometida. Não tenha esse comportamento. O destino daqueles que vivem na prática da murmuração é a morte, como está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 e o verso 11. Foram destruídos. Por quê? Porque não creram na promessa de Deus. Fujamos da murmuração, queridos, porque ela traz alguns males para nós. Primeiro, ela tira o vigor. Um crente que é dominado pela murmuração, ele não tem alegria, ele não tem prazer, ele não tem força, não tem desejo de orar, de jejuar, de se consagrar. Vive o tempo todo criticando, falando mal, ele não tem vigor espiritual. Por quê? O coração está cheio de ira, de ódio, ele é inquieto, ele não tem paz, é rebelde, e assim a sua vida segue. E aí essa pessoa ela quer trazer isso para a igreja, e nós devemos evitar a todo custo, porque Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 25, a casa dividida, ela não prospera. A segunda coisa que o mal da murmuração traz é que ela vai resultar em mentiras, calúnias e fofocas dentro da congregação. Uma igreja onde tem um murmurador, as pessoas não querem nem se congregar, porque sabe que ali é um local de fuxico, de contendas, de briguinhas e de panelinhas. Nós temos que tirar esse murmurador para não causar prejuízo à obra de Deus. Você pode ler Deuteronômio 1, 27. E por fim, o murmurador ele não é bem visto aos olhos do Senhor, porque ele vive, conforme Efésios 4:30, entristecendo a Deus com seu comportamento. Queridos, lembremos da palavra de Paulo em Romanos capítulo 16, verso 17. Ele diz: notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Desviai-vos deles. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém.